Agora a gente bate papo sobre um assunto interessante. A gente vai falar sobre telemedicina. Tem pergunta? Entra no Instagram, @jaquestefano, ou na fanpage, facebook.com/jaquelinestefano. Ou liga 0 operadora 11 3337 5886. Para explicar essa história pra gente, eu tô recebendo a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Bem, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigado, prazer é meu. E eu tô recebendo também a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo, prazer recebê-la aqui, viu? Meu também. Olha, temos muitas dúvidas sobre esse assunto e eu queria começar entendendo, quando a gente fala sobre telemedicina, a gente está falando exatamente sobre o que do ponto de vista judicial, doutora Fernanda? Do ponto de vista jurídico, a telemedicina é qualquer recurso que utilize de meios de informática para praticar a medicina, né? Então, daí tem alguns tipos, como a teleconsulta, né? A teleconferência, né? As maneiras como isso vai ser viável, né? Isso vai ser viável, é. E aí eu quero entender da doutora Naira como que isso vai ser funcional na prática. Doutora, eu estava até falando um pouco sobre isso nos bastidores. A gente tem uma ginecologista aqui e a mulher pode falar que hoje, com o nosso corre-corre, tanto quanto ou até mais do que antigamente, o médico com quem a gente geralmente sempre está em contato é o nosso ginecologista, né? Que acaba até falando, olha, precisa ir então médico, vai verificar isso, vai fazer um exame de sangue, acaba sobrando tudo para vocês, né? Sim. E aí eu queria entender, doutora, do ponto de vista prático, como isso pode dar certo. Fora do ar, você me falou que em outros países isso já tem funcionado, né? Isso já funciona em outros países e daí a gente tem que pensar nas diferenças de aplicabilidade. Então, a doutora Fernanda falou da teleconsulta. A teleconsulta é um atendimento médico-paciente que pode ser feito à distância, mas existem regulamentações para isso funcionar. E a gente também pode usar a telemedicina para teleinterconsulta, que chama, que é uma consulta entre médicos. Quando você tem um médico generalista à distância e ele precisa discutir o caso com um ginecologista, por exemplo, de uma paciente que não tem essa especialidade na área, ele pode usar a telemedicina também para isso. E a gente vai muito mais longe do que isso. A gente pode até falar da telecirurgia, que é uma cirurgia robótica feita à distância em que o médico, o cirurgião e o paciente não se encontram no mesmo espaço geográfico. Telecirurgia. Eu vou deixar aqui porque eu vou gastar tempo com essa pergunta. Eu quero entender já como isso funciona. Vou voltar agora para a questão jurídica e perguntar, doutora Fernanda, quando a gente fala dos direitos do paciente, do que a gente pode estar falando? Porque isso ainda é novo aqui no Brasil, né? É novo, ainda não entrou em vigor. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina abriu uma consulta pública que nos próximos 60 dias, que as pessoas vão dizer realmente o que acharam da resolução, com ideias, sugestões, né? Os conselhos regionais de medicina também entraram em contato, também querem participar mais, né, disso. Então, assim, quando você fala de direitos do paciente, né, são os direitos que o paciente tem, que nada tem a ver também com só com essa resolução, né? São os direitos que são constitucionais. Quando a gente pensar na medicina de um modo geral, no direito do paciente. Exato. Então, assim, o paciente, ele tem direito de uma informação clara, precisa. Ele tem direito, ele tem acesso, o dever, né? O médico tem o dever de deixar ele consultar o prontuário médico dele, né? Então, assim, ele tem o direito de ser chamado pelo nome, né? Assim, parece uma coisa tão assim, mas você precisa humanizar essa relação. Sim. Oi, né? 4 do 11 de 85, é você? Acontece isso às vezes, né? Ô, gripe, vem aqui, né? Ou chama... né? Então, assim, a pessoa precisa realmente... Dessa questão humanizada, né? E aí eu Isso quero perguntar à doutora importante. Naira, nesse momento, a gente tem falado muito sobre medicina humanizada, mas quando a gente pensa em alguns médicos, hoje também eu conversava com a Denise, apresentadora do Consulta ao Doutor, e ela estava falando sobre o ginecologista da família dela, da mãe dela, e ela estava falando que já há mais de 35 anos já praticava essa medicina humanizada, né? Sim. Sempre teve muito carinho, sempre teve muito cuidado, sempre chamou pelo nome, sempre perguntou se o marido vai bem. É isso que acolhe a gente de alguma maneira. Que a gente chamava de médico de família, que é o que o ginecologista continua sendo. Então, quando a gente fala desse tratamento humanizado, de maneira alguma a telemedicina vai nos afastar, muito pelo contrário, né? Ou a gente espera que não? O humanizado é muito relacionado à empatia,
a empatia que o paciente tem com o médico, ao cuidado direcionado ao paciente. Então, a telemedicina pode, na verdade, aproximar os profissionais que ficam nos grandes centros, principalmente os profissionais especializados, daqueles pacientes que ficam pulverizados pelo país inteiro, que é enorme. Verdade. E, às vezes, numa área que não tem nenhum médico. Então, é uma forma de, se bem aproveitado e bem regulamentado e com um controle adequado, distribuir a saúde de melhor forma. Eu quero já ir para a questão jurídica, judicial e tudo, mas eu acho que eu tenho uma pergunta antes, que é, do ponto de vista médico, você ficou confortável com essa resolução? Percebe que os colegas estão confortáveis? Na verdade, é um tema polêmico ainda na medicina e daí você vai ter formas diferentes de ver. Eu costumo ver as modernizações como coisas inevitáveis. Então, a gente precisa, claro, avaliar, discutir com o conselho, adequar as necessidades, mas certamente aproveitar a parte boa que a ideia traz. Doutora Fernanda, o que a senhora já espera para as próximas páginas, né? Porque situações vão acontecendo a partir de uma mudança, que como a doutora Naira falou, tem que ser bem aproveitada. Bom, com tudo novo que acontece, é assim que funciona, né? Como que é, do seu ponto de vista até enquanto advogada, esse atendimento não só aos pacientes, mas também resguardar os médicos, né? Para que tudo seja feito corretamente. Exato. Eu acredito que isso seja realmente um caminho sem volta, né? Assim, realmente o uso de tecnologia, a gente pode perceber isso em todas as profissões. A gente mudou a forma de trabalhar em várias profissões. Então, a medicina, ela precisa acompanhar essa evolução também. E aí, para isso que serve essa resolução, né? Então, assim, existem pontos ali que eu acho que precisa ser melhor discutido ali para proteger melhor o médico, né? Assim, recentemente nós tivemos o novo Código de Ética Médico, né? Que também protegeu um pouco mais o médico tem um canal melhor para falar com os próprios conselhos regionais de medicina, com o próprio comitê de ética da instituição que ele estiver atuando, de repente se realmente achar que ali não tem condições de fazer um atendimento seguro, né? Então, assim, um prontuário médico eletrônico é uma forma também de proteger o médico, né? Porque todas essas informações, ele inserindo todas essas informações, também vai proteger o médico, não só o médico, como também o paciente, né? E aí, doutora Naira, eu queria entender como é que como deve funcionar isso, imaginando, bom, N perguntas, né? O primeiro pode ser um atendimento particular, vai poder ser um atendimento por convênio, a gente talvez fique com a impressão de que isso vai ser mais informal, mas tem que ter um prontuário, isso tem que ser colocado em algum lugar. Como que deve ser isso na prática? Bom, complementando o que a doutora Fernanda falou, o médico tem que estar confortável para fazer o atendimento. Então, a resolução fala que tanto o paciente quanto o médico tem que estar de acordo com aquela situação. Nada vai ser obrigatório, né? Nada vai ser obrigatório. Não tem nenhuma restrição com relação ao tipo de atendimento particular ou convênio. O foco principal da resolução é que o primeiro atendimento, o atendimento inicial deve ser presencial, mas ele deixa uma brecha de possibilidade justamente para aquela questão dos pacientes que estão localizados em uma situação muito distante, sem o médico especialista presente. Então, daí, nesses casos, o primeiro atendimento pode ser virtual, não presencial. E a partir daí, em acompanhamentos de doenças crônicas ou tratamentos de longo prazo, é importante que, segundo a resolução, que a cada, no máximo, 120 dias, exista novamente uma consulta presencial. Porque a gente não pode esquecer que na medicina é essencial o toque, o exame físico, o contato físico. Então, como eu te falei, a resolução traz pontos positivos, eu acho, de disseminação da saúde. E até para o médico, porque a resolução fala sobre a teleinterconsulta, que é a discussão do caso entre os profissionais. E muitas vezes a gente precisa de um colega para partilhar um caso e pegar uma opinião diferente. Então, eu acho que é bem positivo. Quando a gente fala de atendimentos que são inter ou multidisciplinares, isso vai poder acontecer também. Vou dar um exemplo até um pouco clássico, que é a importância de, apesar de não ser médico, psicólogos e psiquiatras se conversarem em um tratamento. Vai poder ser feito dessa maneira também? Sim, outros profissionais de saúde podem participar
dos atendimentos nessa situação de tele e interconsulta. E tudo, a gente falou sobre isso um pouquinho antes, mas tudo tem que estar documentado em prontuário. Era isso que eu ia perguntar, como um prontuário mesmo, Então, né? a gente precisa de um sistema que regulamente isso, um sistema eletrônico que assegure ao paciente a confidencialidade das informações, porque isso é um dos direitos do paciente, a confidencialidade, as fotos, aos exames de imagem que podem ser trocados nessa consulta, as informações pessoais e sobre o diagnóstico, tudo isso, eticamente, a gente precisa manter a confidencialidade do paciente. Então, a gente precisa ter atenção a isso e cada um dos profissionais que participa do atendimento, seja ele telemedicina ou consulta presencial, segue respondendo juridicamente pelo seu atendimento, claro, indiscutível. Perfeito. Eu queria perguntar a opinião de vocês e entender um pouco, primeiro vou perguntar à doutora Fernanda, como deve ficar o sistema público de saúde com relação a esse acesso? Porque eu estou imaginando, de repente, um local que sequer tenha um posto de saúde, mas que de repente tem um lugar onde a internet funciona. Estou aqui imaginando. E quando a gente fala de Brasil, sei que tem pessoas me assistindo aí do Brasil inteiro, eu sei que ainda é a realidade de alguns lugares ter no máximo ali um sinal de internet mais ou menos, não ter um posto de saúde ali na região. A pessoa às vezes tem que ou caminhar por muito tempo ou encontrar um meio de transporte longe para chegar na outra cidade. Então, um especialista específico, né, de repente algo para uma doença crônica, um atendimento que precisa ser recorrente, a pessoa fala, mas é muito longe, eu não consigo ir até lá. Será que no sistema público isso vai ser viável também, doutora Fernanda? Olha, eu acredito que foi pensado, inclusive a telemedicina, foi pensado nisso. Como pode resolver esse problema, Como né? pode, mas assim, como eu vou atender, eu posso atender um paciente que está do outro lado do país. Sensacional isso. Sem nenhum acesso, entendeu? E ele não teria, aí N perguntas podem surgir, mas não chegaria talvez um médico lá, né? Não chegaria. Ou teria muita dificuldade para chegar, ou com certeza não chegaria com a necessidade de visitas semanais, ou pelo menos o médico te vê diariamente, semanalmente ou mensalmente, né? Exato. Então, assim, a gente já praticava a telemedicina quando você tem um médico nas duas pontas. Isso já existia aqui no Brasil, né? A gente já tinha esse tipo de atendimento, então o que era bom também. Mas assim, agora você vai conseguir consultar um especialista. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nessas regiões distantes do país, a população não tem acesso à saúde, a um especialista que acaba ficando nos centros, nos maiores polos, se concentram os especialistas, né? Então, assim, eu acho que isso veio para ajudar, né? Eu vou deixar uma pergunta para vocês no próximo bloco. Queria entender com a doutora Naira como isso deve funcionar. Sim, em alguns casos, quero ir logo para a possibilidade da cirurgia e entender se vai ser necessário algum profissional da saúde estar em loco, estar com o paciente na hora, como isso vai funcionar, quem leva a parafernália toda, porque eu imagino que deva precisar de muitos instrumentos. A gente tem sobre tudo isso daqui a pouquinho, já volto com elas. Daqui a pouco eu tô de volta e a gente volta falando ainda, esclarecendo as dúvidas sobre telemedicina. Nosso programa está de volta com a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada, e com a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista. Elas estão esclarecendo as nossas dúvidas sobre telemedicina. Eu estou esperando as mensagens de vocês. Doutoras, eu volto agora para tentar entender como é que pode funcionar a questão da cirurgia. Vou começar perguntando primeiro a doutora Naira. Bom, a telecirurgia é um braço que existe dentro da resolução que permite uma cirurgia à distância, em que o médico, cirurgião e o paciente não estejam no mesmo ambiente físico. Eles podem estar em cidades, estados diferentes. Só um ponto importante é que essa resolução regulamenta o país. Então, o exercício profissional tem que ser feito aqui. Esse paciente não pode ser operado por um médico estrangeiro. Não vai dar certo. Que não tenha regulamentação. E daí, você claramente precisa que isso seja feito em ambiente hospitalar e precisa que o paciente seja acompanhado por um profissional capacitado para continuar essa cirurgia caso tenha qualquer problema. Hoje em dia, a cirurgia videolaparoscópica já é uma realidade há bastante tempo
Então, é aquela cirurgia em que fazem-se os furinhos na barriga, por exemplo, Aham. e coloca a câmera, as pinças, e ali o médico vai controlando, mas presencialmente no mesmo ambiente. A cirurgia robótica já apareceu há alguns anos Tem aqui feito no muito Brasil. sucesso, inclusive, né? Sim, e dessa forma, o médico não precisa estar presencialmente no mesmo lugar. Mas emergências acontecem e muitas vezes a cirurgia é proposta para ser feita robótica ou videolaparoscopia e precisa ser convertida para uma cirurgia aberta, que a gente chama. Então, por isso, você precisa de uma equipe capacitada no local onde o paciente se encontra, no caso de qualquer emergência maior. Isso não vai poder ser em casa, então, na maioria das vezes, doutora? Nunca. Isso Tá. sempre vai ser no ambiente hospitalar, porque os riscos infecciosos e todas as necessidades de suporte seguem da mesma forma. Perfeito. É só o ser físico do médico cirurgião, Aquele especialista específico que está em outro estado, está em outra cidade. que pode vai ser o poder único fazer. que sabe aquela técnica ou Pode ser o professor dessa equipe, de alguém dessa equipe que vai estar lá, porque Sim. eu imagino que isso vai se tornar cada vez mais comum. Às vezes você é até especialista em uma área, mas tem aquela pessoa, aquele médico que você inclusive admira, que te deu aula, enfim, que pode estar ali à Sim. distância e você está habilitado para finalizar essa cirurgia em qualquer necessidade, né? Sim, exatamente. Que isso vai com certeza ser muito importante. Doutora Fernanda, como fica a questão, a gente até falou outras vezes sobre isso, não falando sobre a questão especificamente da medicina, a questão da internet, da segurança. Então, eu vou enviar uma foto minha, eu vou enviar, e às vezes a gente até faz isso, né? O pediatra do meu filho, às vezes eu faço o quê? Eu quero bater uma foto e mandar para ele, porque eu acho que tem uma bolinha errada, né? Mas eu fico imaginando o que vai assegurar isso. A gente não tem segurança nem para mandar, às vezes, mensagens pessoais entre amigos, né? Exato. Exato. E esse é um ponto importante, a confidencialidade dos dados do paciente, né? Precisa realmente ter uma rede segura, né? Um programa que realmente comporte isso, porque o médico também ele tem que armazenar todas essas informações, essas fotos, a conversa, esse vídeo, eventualmente, isso também precisa ter tudo uma rede muito segura e um sistema muito seguro, né? Porque senão é impossível você praticar a telemedicina, porque você vai precisar desses dados e o paciente também futuramente pode precisar desses dados. Isso deve ser um veículo ou vários. E por que eu pergunto isso? Meu marido trabalha na área hospitalar, então algumas vezes ele falava, estamos implantando um sistema novo. E eu já cheguei às vezes em consulta e escutei o médico conversando com meu marido, mas esse sistema tá complicado, esse sistema, parou aqui, a gente precisa fazer aquilo. Então, pensando mesmo em hospitais particulares, a troca de sistemas às vezes é mais confortável para o administrativo, mas não é tão confortável para o médico. Então, eu fico imaginando, deve ser um só? O que vocês percebem? Não tem uma obrigatoriedade. Na verdade, eu acho que aí vão surgir novos sistemas e a gente vai entrar em contato com um novo mercado de sistemas médicos. Mas a gente tem dois pontos principais, que é o sistema operacional, ali o que a gente coloca a informação, o prontuário, e a segurança do sistema. Porque eu não posso ser hackeada durante o meu atendimento. Já imaginou? Eu não posso sofrer com um vírus durante o atendimento de uma telecirurgia, porque o sistema pode cair e vulnerabilizar aquele paciente que está sendo atendido. Então, aí eu acho que de fato a gente tem muito a crescer e muito a se blindar para não vulnerabilizar os pacientes. Doutor, e no caso do erro médico, que ainda é tão discutido e traz tantos pontos de interrogação em algumas situações, quando a gente pensa em desatenção, em assuntos absurdos que saíram na mídia, como era para operar a perna direita, operou a perna esquerda, eu fico imaginando o quanto, apesar de totalmente positivo ser esse teleatendimento, pode agravar ainda situações extremas como essas, né? Então, por isso que esse sistema de informação, precisa ser muito seguro. Por isso que eu acho que também, realmente, a resolução é ótima, é um caminho sem volta, porém a gente precisa determinar ali como é que vão ser, como que vai acontecer esses atendimentos, para ter a segurança do paciente. O paciente precisa se sentir seguro. Em caso de erro médico, precisa constar tudo em prontuário médico eletrônico, né? Então, todo esse atendimento vai estar ali, fotografado, filmado, vai constar ali para o paciente, né? Então, assim, se houve um erro médico, o paciente vai precisar ter acesso
ao prontuário médico dele. Então, que é um direito do paciente, né? E não só na telemedicina, enfim, em qualquer atendimento, em qualquer que seja. A gente sabe que infelizmente acontece o erro médico, né? Então, realmente, o paciente tem que sempre pedir a informação clara, precisa, perguntar para o médico do seu tratamento, os efeitos colaterais de medicação, tudo, né? Assim, para evitar que isso aumente, né? Tô vendo algumas perguntas que estão chegando aqui, doutoras, e eu queria fazer uma coisa que eu acho importante, é entender como é que isso pode funcionar na prática. Primeiro é compreender. Pensando nas consultas, eu posso ser atendida em casa? Isso pode acontecer nas consultas? Numa consulta médica, sim. Posso. Contanto, segundo a nossa resolução, contanto que você tenha tido uma primeira consulta presencial, então esse médico te conhece, ele já te examinou, o retorno, por exemplo, para que ele avalie seus exames, pode ser feito em casa. Então vamos para a prática? Vou inventar aqui uma história, vou inventar aqui uma situação, vou inventar eu grávida, de Davi novamente, vou voltar no passado, não estou falando que vou engravidar de um próximo, não sei ainda sobre isso, mas vamos imaginar, né? Vamos até imaginar que a doutora era a minha ginecologista, inclusive ela estava falando aqui comigo nos bastidores, era da equipe na época, né? Da mesma equipe da minha médica. Então tá. Então eu ali fiz um exame, aí eu olhei e falei, não, esse número aqui, que a gente faz isso, a gente vai lá e olha, né? Tô achando que tá demais, tô achando que tá alguma coisa descompensada. Quero falar imediatamente com a minha médica. Posso enviar isso, você vê, me dá essa resposta, isso é considerado teleconsulta? Como que isso funcionaria? Bom, uma consulta tem que ser agendada sempre. Perfeito. Então, não é informal, né? É uma coisa não é formal, informal, né? é uma coisa formal. Porque aquilo de... Doutora Naira, por favor, eu tô achando que tem alguma coisa errada, me ajuda. Muitas vezes a gente faz de uma maneira informal, né? Eu acho que é contração. A gente faz isso, principalmente com os ginecologistas, né? Isso acontece o tempo todo. E isso é uma outra regulamentação do Conselho Regional e do Conselho Federal. Então, você consultar o seu médico para entender se aquilo é uma urgência ou não, ou mandar uma foto, ou fazer uma pequena consulta pelo WhatsApp ou pelo e-mail, isso não entra dentro de telemedicina. A telemedicina é uma consulta regulamentada em que toda a troca de informações fica arquivada em prontuário e ela pode ser feita online, quer dizer, em tempo real, ao vivo, ou ela pode ser feita assincrônica, que eles falam, que é assim, eu recebo os exames, avalio e passo o meu parecer e o paciente vai ver aquilo num momento oportuno. Então, por exemplo, foi na primeira consulta, pediu os exames, não precisa voltar só para entregar os exames. Pode fazer isso pela telecirurgia, pode ser isso? Pela teleconsulta. Pela teleconsulta. Pode, mas a telemedicina como um todo, ela vai ser usada se o médico e o paciente estiverem confortáveis e tiverem um sistema de arquivamento de informações correto. Então, não vai ser de uma hora para outra que você vai falar com o seu ginecologista ou com o seu clínico geral, olha, eu não vou aí, mas vou te mandar os exames. Isso não vai acontecer. Tô te ligando de vídeo, peraí. Vamos fazer um FaceTime. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Vão ter profissionais que vão trabalhar com isso e outros que não vão querer trabalhar com isso. Programas como o FaceTime poderão ser utilizados, meninas? Ou a gente ainda não sabe exatamente como isso vai ser feito? Eles não falam ainda na resolução sobre nenhum sistema em específico. Eles não engessaram isso em nenhum sistema. E daí tudo vai se basear na questão da segurança do sistema. Doutora, alguns desafios, não? Muitos desafios. Mas eu realmente acho que é positivo, né? Assim, fora que, assim, se você pensar numa questão de economia, né? Então, assim... Só do trânsito, só se a gente pensar o que a gente gasta de trânsito, às vezes, para ir a uma consulta, para uma conversa. E muitas vezes a gente tem isso, né, doutora? É uma conversa mesmo que a gente precisa com o médico. Isso vai poder ser feito como uma teleconferência, né? Sem precisar, só que assim, você vai marcar o horário, mas você não vai precisar se deslocar. É tempo que você deixa de perder, é praticidade para todas as áreas, né, doutora? Para o paciente, para o médico, para o plano de saúde, é uma economia, se você pensar isso num processo. O médico vai poder estar na casa dele também? Então, são situações e situações. Se a gente for fazer uma consulta ginecológica, por exemplo, que demanda um exame ginecológico, um exame especular, então eu preciso ir lá, medir a pressão da paciente, avaliar a genitália da paciente, enfim. Obviamente, isso não vai poder ser feito por teleconsulta. Agora, um retorno em que eu já examinei, já conheço, é uma consulta anual de rotina, eu preciso ver esses exames, o resultado desses exames, avaliar e discutir o tratamento, se tem necessidade, ou podem ser que sejam só exames de rotina. Isso sim, pode ser feito, e daí
A resolução também não fala em que local o médico precisa estar. O local pouco importa, considerando que eles precisam de um sistema de internet seguro. O local que o paciente ou o médico vão estar importa pouco, acho que na questão. Agora eu queria fazer uma pergunta e entender como é que isso pode funcionar. Vamos imaginar que através dos exames feitos chegou ali o diagnóstico de uma doença de fato. Então a gente está aqui com um diagnóstico, sei lá, pode ser câncer, pode ser, estou dando aqui o exemplo de uma doença que as pessoas talvez tenham mais medo. Enfim, o diagnóstico de uma doença. Esse diagnóstico pode ser dado por uma consulta dessa maneira, ou a senhora imagina que os médicos vão preferir dar essa informação olho no olho? Como pode ser isso? Isso vai ser pessoal, talvez? Pergunta excelente, né? Na verdade, a resolução não fala nada sobre diagnósticos específicos. E é aí que a gente vai começar a entrar nos detalhes. Eles deixaram esses 90 dias abertos para consulta pública. E certamente a gente vai começar a perceber as falhas, porque não tem como eu dar um diagnóstico grave para o paciente em que ele precisa de empatia, ele precisa de um atendimento humanizado. Às vezes até de um abraço, né, doutora? Ele precisa mesmo do de médico, acolhimento. Né? Não dá para eu dar esse diagnóstico no FaceTime. Então, eu acho que daí a gente vai ter que ter muito bom senso, muito cuidado de aonde a gente vai usar a telemedicina de um lado positivo, sem estragar esse relacionamento médico-paciente, sem perder em acolhimento. E aí, doutora Fernanda, eu acredito que até mesmo como não só os médicos, mas também os advogados vão começar a atuar naquilo que é necessário, a gente vai percebendo enquanto isso for começar a acontecer, né? É na prática que a gente vai perceber esses detalhes, não é isso? Exato. Parece, falando, mas assim, realmente, numa região que não tenha a internet, não tenha um sinal bom. Ainda existe isso. Isso é um grande problema para a aplicação. Né? Então, como que assim, cai de sinal, exato, né, no meio de um atendimento. Exato. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Então, essas ações, como que a gente vai resolver isso, essas problemáticas vão ser vistas de fato na prática. Na né? prática. E quando a gente pensa em adotar sistemas que já funcionam em outros países, a gente não pode deixar de lado toda a nossa questão cultural, porque o brasileiro tem o seu jeitinho de ser, não é verdade? Sim, sim. E eu acho que isso também vai sendo colocado em prática. Chegou uma pergunta pra gente, só me lembra o nome dela, Cat, Lúcia Prado. Ela fez uma pergunta, especificamente no caso dela, ela tem problemas na vista e ela quer saber, todas as especialidades vão poder aproveitar da telemedicina? Todas as especialidades podem aproveitar, mas dentro das limitações de cada área. Então, ela pode eventualmente fazer uma consulta com o oftalmologista, mas vai demandar uma análise presencial ou um exame específico que um técnico pode estar acompanhando ela e direcione o exame, mas assim, todas as especialidades podem usar, cada uma dentro das suas limitações. Doutora Fernanda, entre algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, surge a pergunta, e se eu não gostar da consulta? Tem algum direito do paciente com relação a isso? Então, o paciente, primeiro ele tem que aceitar esse atendimento. Eu não quero fazer uma teleconsulta, eu quero uma consulta presencial. É uma opção, né? Então, que fique bem claro para o paciente, ele não é obrigado a fazer esse tipo de atendimento. E lembrando sempre que essa resolução, quando eles fizeram, o que eles estavam pensando? Pensando em pessoas que moram em regiões distantes, que não têm acesso, né? Ninguém está pensando só numa cidade como a nossa, que é, né, em São Paulo, capital. Não, a gente está pensando, falando agora para o Brasil todo, né? Todo. Inclusive, a gente recebe perguntas, principalmente quando a gente recebe aqui advogados e médicos, no Consulta ao Doutor isso acontece muito também, perguntas de pessoas que falam, eu não tenho como me consultar para essa especialidade, então eu vou fazer uma pergunta. E quando o médico pode, ele responde, e quando necessário, ele acaba dando uma assistência, às vezes por telefone, continua, para o que a pessoa pode fazer, porque às vezes naquela região não tem esse acesso. Eu já me deparei com pessoas que depois me mandaram mensagem falando, foi o único acesso a esse especialista que eu tive na minha vida por causa do local que eu moro, que só pega a televisão e às vezes é com chiado que essa pessoa está assistindo. A gente se esquece muitas vezes quando está nas grandes metrópoles do que ainda acontece no nosso país. É um fato isso, né? E
essa medida vem para ajudar e auxiliar todas essas pessoas também, né? Exato, isso eu vejo de uma maneira positiva, né? Assim, essas pessoas vão ter acesso que antes não teria, né? Não teria condição, não às teria vezes, condição, de se tratar com um especialista X ou Y, né? Exato. E agora é lógico que eu preciso fazer uma pergunta para a doutora Nara. Parto humanizado, doula, bebê em casa. A gente sabe que essas práticas já acontecem. Mas muitas de nós, mesmo que queiram um parto normal e queiram um parto humanizado, não, de maneira alguma, deixariam de ter um médico por perto. A gente sabe que existem doulas, profissionais especializados, mas ainda assim, um médico na retaguarda é muito importante. Isso poderia ser feito com a telemedicina? Isso já foi levantado? Na verdade, assim, para que um parto seja realizado, ele nunca vai poder ser feito por robótica ou por distância. Ele sempre vai precisar de um profissional capacitado para realizá-lo. Independente da via de parto, é importante e é aconselhável que exista um médico acompanhando o trabalho de parto e o momento do parto. A gente tem a regulamentação das enfermeiras obstétricas, que elas podem fazer o parto de pacientes de baixo risco, sem nenhuma comorbidade, dentro de uma situação controlada e uma evolução de trabalho de parto normal, mas elas nunca têm um exercício profissional isolado, elas são sempre acompanhadas e supervisionadas por uma equipe médica. Então, a enfermeira obstétrica pode fazer o parto, mas sob a supervisão da equipe médica. É presencial ou não necessariamente? O ideal... Porque eu já ouvi falar, porque, bom, quando eu estava grávida eu pesquisei muito sobre isso e eu li sobre ter sempre um médico na retaguarda. Mas eu fico imaginando o que pode ser essa retaguarda, porque às vezes esse médico está longe, se precisa reverter para uma cesárea, um parto normal. N perguntas surgem nesse momento, né? Sim. O ideal é que o médico sempre esteja lá presencialmente. O que a gente encontra hoje em dia, aqui em São Paulo mesmo, são as casas de parto, que fazem parte do Sistema Único de Saúde. Nas casas de parto, a gente não tem médicos de plantão. A gente só tem as enfermeiras, obstetras e a equipe multiprofissional. Mas existe uma retaguarda próxima, uma ambulância e um hospital de retaguarda, porque se tiver qualquer intercorrência, essa paciente é rapidamente transportada. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada pelos esclarecimentos desse assunto que está cada vez mais em alta. Eu acredito que nos próximos dias mais perguntas e mais respostas surgirão, então eu já convido vocês para voltarem mais vezes. Quem quiser entrar em contato com a doutora Naira, tem o site www.dranaira.com.br e o Instagram, @doutora Naira, é também DRA Naira. Quero agradecer também a doutora Fernanda, obrigada, volte mais vezes. Quem quiser entrar em contato com a doutora Fernanda, tem o Insta, que é @DRA Fernanda Zuccari, e tem o telefone também, 0 operadora 11 9 9509 6980. Mais uma vez, obrigada, doutora Naira. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, doutora Fernanda. Obrigada pelo meu presente também, amei, viu? Obrigada. Voltem mais vezes. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando aqui amanhã. Beijo grande, excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.